E aí pessoal, Pai do Senhor para todos. Chegando já da igreja, um pouco tarde, já um pouco cansado, mas decidi deixar um vídeo aqui em nossa página, mais um, para nosso aprendizado, nosso crescimento, certo? Então, nesta feita, nós vamos falar de um tema muito essencial e importante da vida dos pregadores, aqueles que pregam, ministram a palavra de Deus, que é o pregador e o texto base. O texto que você toma, que é texto base, é o texto que você vai embasar a sua pregação, certo? Então, o texto base é aquilo que você vai tomar por base daquilo que você vai falar ao longo da sua pregação, certo? Quando nós lemos um texto, alguns pregadores cometem o erro, ou um pecado gravíssimo, que é de você ler o texto, que você inicia ali, que vai tomar por base, ou é isso que você dá a entender, e você abandona o texto. Você simplesmente lê o texto e abandona o texto, esquece que o texto existe. E vai falar coisas que não tem nada a ver com a realidade do texto que você leu, não tem nada a ver com o contexto em que está inserido o seu texto. Ou com o contexto, muitas vezes, nem daquilo que aquilo que você vai falar, ou aquilo que você fala, não contextualiza com o texto ao qual você leu. Isso é uma coisa grave na vida de nós que pregamos a palavra de Deus, ou em nossa vida que pregamos a palavra de Deus. Nós temos que ter noção que quando você toma um texto por base, quando você lê um texto, a igreja ela espera que você exponha o texto, ou que no mínimo você exponha algo do contexto do texto. O que é contexto? É aquilo que vem com o texto, ou aquilo que vem antes e depois do texto. São os versículos que antecedem o texto, o qual você leu, e os versículos que procedem ao texto, certo? Então, você tem que ter essa ideia forjada na sua mente, de que você tomou o texto por base, você tem que no mínimo explicar o texto, explicar o versículo, por exemplo. Se for um versículo, você explica aquele versículo para a sua plateia, você tem que dar uma explicação ali, nem que seja mínima, certo? A sua introdução, ela tem que ser feita em cima do texto do qual você leu, porque senão fica sem sentido você ler o texto, já que você leu o texto e você abandonou o texto. Você não explicou nada sobre o texto, você não falou do contexto em que o texto está inserido, você não falou do contexto da realidade daquele texto, você simplesmente leu e abandonou, certo? Então isso não faz sentido. A igreja muitas vezes fica esperando de você, quando você lê o texto, muitas vezes não, todas as vezes a igreja fica esperando que você exponha o texto ou o contexto daquele texto, no qual ele está inserido. E você precisa, mais do que nunca, quando subir ao púlpito para pregar, e quando você lê um texto ou um versículo em si, você tem que ter essa noção, que você precisa explicar o texto, você precisa pregar dentro do contexto que seu texto está inserido, seja isso uma pregação temática ou uma pregação expositiva. Uma pregação temática é aquela que você dá um tema. Se você dá um tema, você lê um versículo que tem a ver com o tema, e você tem que desenvolver a sua pregação em cima do contexto e do tema, ou da temática que você escolheu. E se é uma pregação expositiva, você tem que expor o texto ao qual você leu para pregar, para tomar por base, ou então não fará sentido, como eu já falei. Não faz sentido ler o texto se você não vai falar sobre ele. Não faz sentido ler o texto se você não vai falar do contexto ao qual ele está inserido. Essa é a dica de hoje.